Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim de mais uma lição da Escola Sabatina, mais um trimestre acaba. Nós passamos aí 13 semanas estudando, 12 semanas, na verdade, estudando o tema da mordomia cristã, administradores fiéis à espera do mestre. A lição dos jovens também tratou desse assunto, uma abordagem um pouco diferente, mas a mesma temática da mordomia, fidelidade. No próximo trimestre teremos aí a lição sobre as 3 mensagens angélicas, tanto a de adultos quanto a de jovens, novamente trabalharão o mesmo tema. Vale muito a pena você estudar essa lição aqui também. Os temas estão muito bem tratados, abordados, escritos pelo pastor Mark Finley, o autor principal. Eu já disse a vocês e repito, juntamente com o pastor Vinícius Mendes, que é o apresentador do Lições da Bíblia, e o pastor Adenilton Tavares, lá da FADBA, professor de Apocalipse, nós gravamos as lições do próximo trimestre lá para o programa Lições da Bíblia. E eu quero trazê-los aqui também, pastor Vinícius. Além deles, claro, também esteve conosco o pastor Vanderlei Dornelles, que é professor de Apocalipse lá no NASP Campus Engenheiro Coelho. Então eu quero trazer esse pessoal para cá, para o meu canal, para a gente, quem sabe, tratar de alguns aspectos que não foram abordados lá no programa e fazer aqui um bate-papo semanal com eles, tá bem? E também pretendo gravar um vídeo com a introdução da lição, porque só a introdução aqui já está realmente fantástica. As 3 mensagens do Apocalipse. Só a introdução merece um vídeo que eu pretendo gravar aí nos próximos dias. A lição desta semana, o título Recompensas da Fidelidade, mostra o que vai acontecer com aqueles que realmente, primeiro, entregaram a vida para Jesus, se converteram, aceitaram o plano de salvação de Deus e alinharam sua vida com a palavra dele. Segundo, o que vai acontecer, então, como recompensa para aqueles que foram salvos pela graça e viveram uma vida uma vida produtiva, uma vida de autodoação, de amor desinteressado pelo semelhante, foram mordomos fiéis. E aqui, então, está a lição 12, recompensas da fidelidade. O verso principal, Mateus 24, 21, o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Bonito esse texto, né? Bonita promessa. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, não importa o quanto Deus tenha dado para você em termos de talentos, de tesouros, de posses, não importa o quanto, o importante é você fazer desse pouco muito para Deus. Produzir, ser ativo na obra de Deus. E aí, ele promete convidar você para participar da alegria da vida eterna. Embora seja impossível obter a salvação por nós mesmos, a Bíblia usa a esperança da recompensa como motivação para os fiéis que vivem como beneficiários indignos da graça de Deus, pois no fim, o que quer que recebamos será sempre e unicamente pela graça de Deus. Então, mais uma vez, que fique claro, a salvação é unicamente pela graça. E a nossa principal motivação para ser cristãos é o nosso amor por Deus. Mas é óbvio que é muito bom pensar nas realidades celestiais, naquilo que nos aguarda, na vida eterna com os nossos queridos que morreram em Cristo, estar com Deus para sempre, num lar onde não mais haverá dor, morte, pranto, doenças, enfim, será muito bom. E é muito bom pensar nisso, pensar nas coisas do alto. E admitamos, isso é uma motivação, sem dúvida nenhuma, para a nossa caminhada aqui deste lado da eternidade. Domingo, recompensa pela fidelidade. Aí o texto é Hebreus 11, verso 6, aquele capítulo tão bonito de Hebreus 11, né? E os comentários aqui da lição desse dia são os seguintes. Portanto, aqui está citando Hebreus 12, 1 e 2, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olhando sempre a Jesus, prossigamos. Aquele que deu tudo por nós, e pede que nós entreguemos nosso coração primeiramente, e depois que nós empreguemos na obra de salvação de outros aquilo que ele nos concede.
É o resumão, digamos assim, da lição, né? A mordomia cristã. Ser recompensado pela fidelidade, no entanto, não é o mesmo que salvação por obras. Qual ser humano tem obras boas o suficiente para obter mérito diante de Deus? Ninguém, é claro. Por isso, foi necessária a morte de Cristo na cruz. Se pudéssemos nos salvar pelas obras, Jesus nunca teria ido para a cruz. A salvação é pela graça. E se é pela graça, como diz Paulo ali em Romanos 11:6, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Recompensas, em vez disso, são a obra de Deus por nós e em nós. Recompensas são isso, não são barganha para ganhar a salvação, né? Não tem nada a ver com mérito próprio. Vida eterna. Sendo seres humanos, quer gostemos ou não, uma eternidade nos aguarda. De acordo com a Bíblia, essa eternidade virá em uma de duas maneiras ou manifestações, ao menos para cada um de nós individualmente, ou seja, a vida eterna ou a morte eterna. E é isso, sem meio termo, nada de ficar indeciso, ou um pouco de um lado, um pouco de outro, devemos escolher um lado, vida, ou outro, morte. Não tem terceira via. Esse é um fato esse é de fato um caso de vida ou morte. Esse sim, de fato, né? Aí um dos textos aqui é bem conhecido, João 14:1-3, aquela promessa de Jesus: não fique com o coração pesado, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitos cômodos, e eu vou preparar um lugar para vocês, disse Jesus. E quando eu for preparar, e faz tempo que ele foi, voltarei para receber vocês, para que vocês estejam onde eu estou. Ou seja, nós vamos para o céu com Jesus, pelo menos por 1000 anos de férias ali a bordo da santa cidade Nova Jerusalém, e depois desses 1000 anos voltaremos para a terra, naquilo que pode ser considerado como terceira vinda de Cristo, agora com os remidos, e aqui será a capital do universo. A Nova Jerusalém estará aqui na terra, a terra vai ser recriada, os ímpios, Satanás, seus anjos serão destruídos para sempre, a segunda morte, e finalmente nós teremos então a vida eterna, longe de todo o mal, de toda a contaminação que o pecado trouxe para o universo. Reflita mais acerca da ideia de que a primeira vinda de Cristo é garantia de sua segunda vinda. O que aconteceu na primeira vinda que faz da segunda uma promessa na qual podemos confiar? Bem, o fato é que Jesus realmente veio à Terra, é indiscutível. O fato de que Jesus caminhou por esse planeta, o Jesus histórico, isso não há mais por que se discutir, porque as evidências são incontestáveis. A ressurreição de Cristo também conta com argumentos muito fortes, e você pode procurar aqui no meu canal, por exemplo, um vídeo com o título Ele Vive. Ali eu trabalho as evidências da ressurreição de Jesus, são muito fortes também. Portanto, se nós cremos que Jesus veio, como as profecias do Antigo Testamento haviam anunciado, se nós cremos que ele ressuscitou, que ele vive e está no santuário celestial, e temos tremendas e fortes evidências para isso, por que duvidar da palavra dele, empenhada de que ele voltará para nos buscar? Ele virá, no tempo dele, no tempo certo, não sabemos quando será, ele virá, porque Jesus nunca mentiu. Terça-feira, a Nova Jerusalém, descrita por João, foi vista por Abraão, que aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Hebreus 11:10. Interessante, né? Lá no Antigo Testamento, na história distante de nós, Abraão já cria e já esperava a Nova Jerusalém. Aí o texto para hoje é Apocalipse 21, vale a pena ler esse capítulo maravilhoso, que começa falando justamente do momento em que a Nova Jerusalém desce do céu, com Jesus, os remidos, pousa na terra, e depois é dito que ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o que eu acho mais maravilhoso no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, é o fato de que ali é mencionado com garantia do autor, né? João escreve porque essas coisas são certas, garantia de Jesus e do autor, que Deus mesmo estará conosco. Ele habitará com os salvos, eles verão a face de Deus. Se há algo que realmente é uma recompensa incalculável, é esse fato de que Deus estará conosco na Nova Jerusalém e na Nova Terra, e para sempre conosco. Nós teremos acesso ao nosso Criador, poderemos abraçá-lo, conversar diretamente com ele.
porque não teremos mais um corpo de pecado que fará separação entre nós e o Deus Todo-Poderoso, de luz e fogo consumidor para os pecadores e o pecado. Nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Isso é realmente maravilhoso demais de se pensar. Quarta-feira, o acerto de contas, aí o texto é Mateus 24, que ali você conhece, né, o sermão profético de Jesus. Jesus mistura misericordiosamente algumas informações relacionadas com a destruição de Jerusalém e com a sua segunda vinda, porque ele não queria que os discípulos desanimassem ao saber que a segunda vinda dele estava tão distante. Os discípulos ficaram com muita saudade de Jesus, porque conviveram com ele por 3 anos e meio, intensamente, e quando Jesus subiu para o céu, estavam ali eles desolados, com saudade, tanto é que anjos de Deus desceram para dizer: varões galileus, não fiquem olhando assim tristes para o céu, esse mesmo Jesus voltará do modo como vocês o viram subir. Ele virá, fisicamente, pessoalmente, entre as nuvens, rodeado por anjos, não sabemos quando, e nem eles sabiam, e era bom que não soubessem, e é bom que não saibamos também, mas ele virá, porque ele prometeu que vai voltar. Ellen White, comentando aqui a parábola, né, do capítulo 20, o capítulo 25, veja bem, o capítulo 24 fala da volta de Jesus, dos eventos que tem que ver com a vinda de Cristo, e o capítulo 25 tem parábolas que falam da necessidade do preparo para a volta de Jesus. Vale muito a pena refletir no que está escrito ali no capítulo 25 de Mateus, e ela comenta assim o seguinte sobre a parábola dos talentos. Foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Essa importante lição foi dada aos discípulos para benefício dos cristãos, que viveriam nos últimos dias. E os talentos não representam meramente a capacidade de pregar e instruir pela palavra de Deus. A parábola aplica-se aos recursos temporais, físicos, financeiros, que Deus confiou ao seu povo. Veja bem, a parábola dos talentos não tem que ver só com dons, com a capacidade de cantar, de pregar, de fazer qualquer outra coisa na igreja. Também tem que ver com isso. Mas ela se aplica aqui aos recursos financeiros que Deus nos deu. Ou seja, nós temos que investir, nós temos que fazer com que nossos recursos também ajudem o semelhante. O Senhor voltará e Ele vai cobrar isso de nós, né? Em vez de pensar nas responsabilidades dos outros, vamos nos concentrar nos talentos que Deus nos confiou e como podemos usá-los para a sua glória. Peçamos a Deus que nos dê sabedoria. Durante todo um trimestre estudamos esse assunto. Vamos pedir que Deus incorpore aos nossos pensamentos os princípios que estudamos aqui, a fim de que sejamos mordomos fiéis e que estejamos empregando com sabedoria aquilo que Deus nos deu enquanto Ele não vem. Quinta-feira, olhando para a recompensa, aí os textos são Romanos capítulo 8, 16 a 18, 1 Timóteo 6, 6 a 12, e uma consideração aqui de Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo diz isso. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É bem assim mesmo a vida cristã. Esqueça os erros do passado, esqueça se você não soube ser um bom mordomo de Deus no passado, se não soube administrar as coisas de Deus com sabedoria, mas daqui para frente faça isso. Com a ajuda de Deus, olhe para o alvo. O nosso alvo é a vida eterna. E enquanto não chegamos lá, não recebemos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, avancemos com fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e fazendo tudo para a honra e glória de Deus. O estilo de vida é marcado pela moderação, disciplina e contentamento. O dinheiro deixou de ser um Deus rival e todos estão crescendo em comunhão com o Criador. Esse é o objetivo. É o propósito dessa lição, com certeza, é o propósito de Deus para a nossa vida, de que a nossa vida seja marcada por moderação, disciplina e contentamento. Seja contente com o que Deus lhe deu, com as bênçãos que Deus tem lhe dado, e use o que você tem e o que você é para o avançamento da obra de Deus, para a salvação de pessoas e para o seu crescimento pessoal. Em breve Jesus voltará e Ele quer dizer para você e para mim: venha, servo bom e fiel, o reino é seu. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição da Escola Sabatina tão importante
que estudamos durante 3 meses e pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a viver, colocar em prática tudo o que aprendemos aqui na lição e na Tua palavra. Abençoa, Senhor, os amigos que acompanham aqui o canal, que essas lições, esses estudos, esses resumos que eu tenho feito aqui sejam uma bênção na vida das pessoas e motiva-nos a estudar a próxima lição, que realmente é um tema tão importante, as 3 mensagens angélicas. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe a sua vida e também a sua família.